Bom dia, galerinha do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Débora Borges, professora de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje para o 7º ano será da disciplina Língua Portuguesa, e nós iremos fazer uma revisão dos assuntos que nós já vimos em sala de aula. Então, você vai pegar o seu livro didático e você vai notar que são esses assuntos aqui que nós iremos revisar. Então, você pode nos acompanhar na página 27, que nós iremos falar sobre o assunto adjuntos adverbiais. Adjuntos adnominados está na página 28 e 29. Pretérito mais que perfeito está na página 43. Preposições está na página 49. Então, a gente vai começar por adjuntos adverbiais. Então, vamos começar conceituando. O adjunto adverbial, só um instantinho. Adjunto adverbial é um termo acessório da oração, cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância. Que circunstância seria essa? Tempo, lugar, modo ou intensidade. Na aula passada, a gente fez uma revisão sobre as classes de palavras, vocês lembram? Então, quando a gente estudou as classes de palavras, eu falei para vocês que nós estávamos estudando morfologia, ou seja, a gente estava estudando a palavra em si, qual a função que ela tem, qual o significado que ela tem, quais os tipos, as palavras que se encaixam nessa classe de palavras. Só que agora, a gente não vai mais analisar as palavras morfologicamente, a gente vai analisar elas como sintaticamente, ou seja, qual é a função que ela vai ter dentro da frase. Então, os adjuntos adverbiais vai ser a mesma coisa do que a gente estava falando quando a gente estudava advérbios. Vocês lembram dos advérbios? Vocês têm que lembrar que existem advérbios de tempo. Quais são os advérbios de tempo? Hoje, amanhã, depois. Lembram? Advérbio de lugar. Aqui, ali, acolá. De modo. Bem, mal, rapidamente, completamente, todos que terminam quase com mente, vai ser um advérbio de modo, de intensidade, muito, bastante, pouco. Então, essas palavras que nós estudávamos como advérbios, agora quando você for analisar a função que ela vai ter dentro da frase, ela vai ser chamada de adjuntos adverbiais. Então, olha o exemplo que nós temos. O adjunto adverbial muito modifica o verbo ocorreu. Então, a gente tem que lembrar que os advérbios serviam para modificar o verbo. Vocês lembram disso? Então, olha só o exemplo que nós temos. O atleta correu muito. De que forma ele correu? Olha o verbo. É uma palavra que vai servir aqui para modificar o verbo correu. Foi de qualquer forma que ele correu? Não, ele correu como? Muito. Aqui, a palavra muito está modificando o verbo. Então, ele vai ser considerado o quê, gente? Um adjunto adverbial. Ok? Nós temos adjunto adverbial muito modificando o adjetivo. Então, os adjuntos adverbiais, eles podem modificar, olha o exemplo que eu coloquei para vocês, eles podem modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Então, olha só, esta sobremesa é muito saborosa. Tá? A palavra muito agora está modificando o adjetivo. Cadê o adjetivo? Saborosa. Então, muito é um advérbio, um adjunto adverbial. Então, o muito que nós conhecíamos eles como um advérbio, ele vai ser agora o quê? Um adjunto adverbial. Ele vai ter função de adjunto adverbial dentro da frase. Ok, gente? Deu para entender? Então, os adjuntos adverbiais é uma palavra que vai servir para modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Nós temos aqui o que eu falei para vocês, que vocês têm que conseguir lembrar dos advérbios, que eles vão servir, né, como eu falei para vocês aqui, como adjuntos adverbiais. Então, nós temos o de afirmação, que é o sim, com certeza, claro que sim. O de negação, que é não, nunca, jamais. O de modo, que é bem, mal, intensamente, lentamente. O de lugar, aqui, ali, lá. E de tempo, hoje, amanhã, ontem, e assim vai. Estou voltando. Aqui. Então, vocês precisam lembrar dos advérbios para vocês conseguirem entender o assunto adjuntos adverbiais. Certo, gente? Nós vimos também em sala de aula o que seria os adjuntos adnominais. Então, galera, o adjunto adnominal
é um termo da oração que acompanha e modifica um substantivo, conferindo-lhe características e atributos. Acompanha sempre o substantivo nuclear de uma determinada função sintática, ou seja, acompanha o núcleo do sujeito ou do objeto direto. Então, aqui, gente, nós estudamos que quem é que modifica o substantivo que a gente estudou lá na morfologia? Não era o adjetivo? O adjetivo não modificava o substantivo? Então, aqui o adjetivo vai servir como um adjunto adnominal. Mas não só ele, gente. Então, tudo que estiver ao redor do substantivo e que modifica esse substantivo vai ser considerado adjunto adnominal. Vamos olhar o exemplo. O casaco verde é da Paula. Cadê o substantivo? O primeiro que nós temos é casaco, não é? A palavra casaco, quem está ao redor dela, dessa palavra? O que é um artigo, e o verde, que é um adjetivo. Então, a gente estudou lá em morfologia que o ele é um artigo. A gente estudou que verde é um adjetivo. Só que aqui na sintaxe, ele não vai mais ser um adjetivo e um artigo. Ele vai ser quem? O adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal é a palavra que está junto do nome. Quem é o nome? É o substantivo e que vai servir para modificá-lo. Certo? Olha o outro exemplo que nós temos. Minha vizinha é uma pessoa simpática. Cadê o substantivo? Vizinha. Mas quem é? De quem é essa vizinha? Minha. Então, a palavra minha, a gente estudou lá na morfologia que era um pronome, vocês lembram? Só que aqui na sintaxe, ele não vai mais ser um pronome, ela vai ser quem, gente? Vai ser um adjunto adnominal, porque está junto do nome. Outra palavra que nós temos é, olha, uma e simpática. Está modificando que palavra? A palavra pessoa. Então, tudo que está ao redor da palavra pessoa, que é uma, que era o quê? Um artigo, e simpática, que era um adjetivo, aqui ele não vai ser um artigo ou adjetivo, aqui ele vai ser quem? Um adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal são os termos que acompanham um substantivo e que modificam eles. Então, pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um adjetivo, ok, gente? Então, isso são adjuntos adnominais. Pelo nome, nossa, deve ser uma coisa muito difícil. Não, gente. O adjunto adnominal são os termos que acompanham o nome. Os adjuntos adverbiais era aquilo que a gente estudamos no ano passado, que era o que? Os advérbios de tempo, de modo, de lugar. Então, não tem mistério. Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Nós temos ainda o assunto do nosso livro, que é pretérito mais que perfeito. Para nós falarmos sobre isso, nós temos que lembrar quais os pretéritos que nós temos. A gente tem que lembrar de verbos e a gente tem que lembrar que existem 3 pretéritos. O pretérito perfeito, o imperfeito e esse aqui, que é o mais que perfeito. Que ele é o quê? O pretérito perfeito é aquele que está concluído, já acabou, lembra? Eu fui ao cinema. Pronto, é um verbo que está acabado. É um verbo que está concluído e que isso não muda. Agora, se eu falar assim mesmo, eu ia no cinema. O que esse ia quer dizer? É o pretérito imperfeito, quer dizer que você ia muito, era algo que você praticava muito no passado. E o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra também no passado. Então, o pretérito mais que perfeito é como se fosse um passado do passado. Além disso, ele é usado para falar de uma ação incerta no passado. Olha o exemplo que nós temos. Diogo falara de seus pais. Gente, não é falará, é falara, sem acento. Então, falara, toda vez que você vê falara, cantara, bebera, fora, escrevera, sem o acento, você vai estar diante do pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, como nós falamos, ele é o passado do passado. Então, olha o outro exemplo. Dora bebera, uma bebida muito forte, bebera. Então, toda vez que você vê bebera, falara, é pretérito mais que perfeito. Falou como se fora comum. Estranho, né? Nós não falamos dessa forma, porque esse aqui é o pretérito mais que perfeito simples. Qual é o que a gente usa no dia a dia? Vamos olhar. Nós usamos o pretérito mais que perfeito composto. Agora, eu duvido que vocês não falem assim. Olha só. Além da sua forma simples, o pretérito mais que perfeito apresenta uma forma composta no modo indicativo. Ele é formado por um verbo auxiliar e outro principal. Olha o exemplo.
ele tinha avisado sobre o acidente na estrada. Ao invés de eu falar ele avisara, como a gente acabou de ver no exemplo passado, a gente não vai falar avisar, a gente fala ele tinha avisado sobre o acidente no passado. Então, o pretérito mais que perfeito composto ele é formado por 2 verbos e ele vai ter o mesmo sentido do avisara, ok? Então, toda vez que você vê tinha falado, tinha comprado, havia dito, havia falado, isso é o quê, gente? Pretérito mais que perfeito composto. É a ideia de que eu tinha te falado. Lembra quando você está falando que no passado você falou isso para ele. Então, isso é um pretérito mais que perfeito, ok? O último assunto, que a gente já começou a ver esse assunto, gente, por vídeos, porque já tinha começado a quarentena, é o assunto preposição. Eu quero que vocês lembrem que preposição é uma palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Então, é uma palavrinha que serve para ligar 2 outras palavras e vai fazer com que essas 2 palavras elas tenham uma relação, ela vai estabelecer uma relação entre elas. As principais preposições que nós temos é o a, o de, o em, o com, o para, é o que nós mais usamos na língua portuguesa. Olha o exemplo que nós temos. Os amigos de João estranharam seu modo de vestir. Cadê a preposição de? Então, a palavra de está fazendo com que a palavra amigos e João tenha uma relação entre elas, ok? Isso é uma preposição. Estranharam o seu modo de vestir. Olha o de novamente aí, é uma preposição que está estabelecendo uma relação entre a palavra modo e a palavra vestir. O outro exemplo que nós temos é ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. A palavra com é uma preposição que está estabelecendo uma relação entre a palavra esperou e entusiasmo. Então, a preposição é isso, essas palavrinhas invariáveis que vão servir para ligar 2 palavras e fazer com que elas tenham uma relação, certo? As preposições, às vezes, elas se juntam com uma outra classe de palavras, pode ser com numeral, pode ser com artigo. Então, quando elas se juntam, elas podem se tornar combinação ou contração. Então, combinação é quando a preposição não sofre alteração quando ela se junta com essa outra classe de palavras. Olha o exemplo que nós temos. Chegamos ao entardecer. A palavra ou, ao aí, é um artigo o e a preposição a. Então, eu juntei a mais o, formou ao. Teve alguma perda, alguma alteração? Não, você apenas juntou essas palavras e elas ficaram juntas e se tornaram o quê? Uma combinação. Então, quando você junta a preposição com outra palavra e não perde nenhuma letra, quando não tem nenhuma mudança na pronúncia, nenhuma alteração, você vai estar diante de uma combinação. Mas, às vezes, isso não acontece. Olha, quando a preposição sofre uma alteração, a preposição, nós vamos chamar elas de quê? De contração. Olha o exemplo que nós temos. A palavra dos é formado pela preposição de, mas o artigo os. Aí formou dos. Mas o que aconteceu com o é aí, gente? O é o quê? Foi perdido, saiu, sumiu. Então, houve uma alteração. A mesma coisa na contração das. Como é que das foi formado? Pela preposição de, mas o artigo as. Mas cadê o E? O que aconteceu com a vogal E? Sumiu também. Então, quando some uma letra, quando há uma alteração na palavra, você vai estar diante de uma contração. E quando não há uma alteração, você vai estar diante de uma combinação. Ok, gente? Então, é isso, gente. Conseguimos resumir, revisar rapidinho os assuntos, porque eu lembrei vocês que nas próximas aulas que nós tivermos, nós já vamos começar assuntos novos. E muito obrigado, gente. O mesmo de sempre. Fiquem em casa, estudem, evitem aglomerações, lavem as mãos e vamos nos manter saudáveis. Tentar não ir agora para médico, porque vocês sabem como está uma confusão lá fora. Eu desejo que vocês estejam bem e cuidem das pessoas que vocês amam. De que forma vocês vão cuidar? Fiquem em casa, não se contaminem e não contaminem as pessoas. Muito bem, gente. Estou com saudade de vocês e eu espero que a gente se veja muito futuramente. Beijo para vocês, tá?